Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É a segunda palestra do 23º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sobre o tema geral de inteligência regulatória. E eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Leonardo Garcia, que falará sobre o termo de ajustamento de gestão sob a ótica da teoria da regulação responsiva. Ele é auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, CGU, é pós-graduado no curso de especialização Lato Sensu, Ordem Jurídica e Ministério Público, pela Fundação Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, foi colaborador do Núcleo de Segundo Grau da 4ª Defensoria Civil da Defensoria Pública do Distrito Federal e foi pesquisador do Grupo Candango de Criminologia da Universidade de Brasília, no âmbito do programa CNJ Acadêmico, subgrupo Alternativas Penais. Então, é um privilégio termos a sua palestra nesse dia de eventos, doutor Leonardo. Esse tema é um tema raro, né, e relevante, que é o termo de ajustamento de gestão. E, sem mais delongas, passo a palavra para o nosso palestrante, agradecendo a sua gentileza em participar do evento. Obrigado, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite e a presença de todos e dizer que é uma honra participar desse 23º ciclo de palestras de Direito Setorial e Regulatório e estar na presença do professor Marciório, que é uma referência no assunto. Hoje a gente vai falar desse tema, né, termo de ajustamento de gestão, sob a ótica da teoria da regulação responsiva, e a gente vai tentar contextualizar a importância dele para o momento atual da administração pública. Então, os nossos objetivos hoje serão contextualizar o termo de ajustamento de gestão no controle da administração pública, analisar as diferenças entre TAG no controle interno e externo e discutir um pouco essa transição do modelo tradicional para o modelo contemporâneo. Como o tema é relativamente novo, e como o professor disse, raro, né? Acho que é importante a gente começar com a definição do que é o termo de ajustamento de gestão. Então, eu trouxe essa definição aí, que é um instrumento jurídico celebrado entre agentes públicos e órgãos de controle, com o objetivo de aprimorar procedimentos e assegurar a eficiência, a integridade e a continuidade da gestão pública. É, então, é um instrumento consensual, né? Ele não é punitivo, ele tem essa base normativa aí que começa para a administração pública federal, no artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a alteração de 2018, da Lei 3.655. E também, quando ele efetivamente foi criado, né, a partir do Decreto 9.830, de 2019, e mais recentemente a regulamentação dele no âmbito da CGU com a Portaria Normativa 186 de 2024. Ele tem essa natureza jurídica de um acordo administrativo, um instrumento consensual, né, e colaborativo, celebrado entre os órgãos de controle e os gestores públicos, e estabelece ali compromissos recíprocos, né? Então, é, vale ressaltar essas características dele, de preventivo, dialógico e colaborativo. Dentro do âmbito federal, né, quais são essas hipóteses de cabimento do termo de ajustamento de gestão? Então, seria justamente aprimorar procedimentos, aumentar a eficácia e a eficiência da administração pública, garantir o incremento da transparência dos dados abertos, do acesso à informação, corrigir falhas apontadas em ações de controle. né, Ainda posso citar, por exemplo, promover o uso de tecnologias e soluções inovadoras para aumentar a eficiência e eficácia dos processos administrativos, dentre outras que estão detalhadas lá na portaria normativa. Mas ele tem uma vedação muito importante, que é trazida logo no decreto, no artigo 11, parágrafo 2º, né, que diz que não será celebrado o termo de ajustamento de gestão na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por agentes públicos que agirem com dolo ou erro grosseiro. Então, o princípio orientador, assim, do termo de ajustamento de gestão é justamente que ele é um instrumento de construção e aperfeiçoamento, não de punição
ou, no caso, né, da administração pública federal, ele não é um instrumento de transação de uma penalidade. E isso vale não só para o direito administrativo, mas também para, né, para os atos de improbidade, para os ilícitos penais. Ou seja, se caso tenha sido caracterizado um fato que incorra em punições civis, administrativas e penais, é uma hipótese de exclusão do termo de ajustamento de gestão. Então, a mensagem aqui chave é justamente que é um termo para construir, e um instrumento que é utilizado para construir, não para punir. E o que que isso significa né, em resultados práticos, né? O que que se espera com isso? Bom, para o gestor público é promover o incremento da segurança jurídica para implementar melhorias, o apoio técnico do órgão de controle, um prazo adequado para realizar os ajustes, que seria ali de até 24 meses, e uma redução no medo de assinar, né? Que muito se fala do apagão das canetas, né? Então, esse é um instrumento que busca dar um tratamento adequado para a gente sair desse paradoxo. E para a administração pública, ele representa a melhoria contínua dos processos, a prevenção de irregularidades futuras, uma economia de recursos públicos e um fortalecimento da governança, né? É, Continuando aqui, então, a gente destaca o objetivo central do termo de ajustamento de gestão, que é transformar a relação entre o controle e gestão de uma relação adversarial para uma relação colaborativa, construindo soluções conjuntas para o aperfeiçoamento da administração pública. Então, é, temos aí a efetividade, com soluções que realmente funcionam na prática, a legitimidade, né, e decisões construídas com a participação do gestor, a sustentabilidade, ou seja, vão ser mudanças duradouras na cultura organizacional, e a inovação, ou seja, um espaço seguro para testar novas soluções, né? São esses os quatro pilares, então, efetividade, legitimidade, sustentabilidade e inovação. E aí é importante a gente perceber que isso representa uma mudança muito relevante com relação ao controle tradicional, né? Como que é o que a gente pode notar então do controle tradicional? Que ele é unilateral, as determinações são impostas, né? É um controle reativo, ele se dá a partir da ocorrência de um problema, é punitivo, ou seja, está o foco na responsabilização, é um controle formal, ou seja, ele tem procedimentos rígidos, ele faz um controle de legalidade estrita, e há um distanciamento entre o controlador e o controlado, né? O termo de ajustamento de gestão, ele se insere como um instrumento dentro do controle consensual, que é bilateral, ou seja, são compromissos pactuados, ele é preventivo, ele se dá antes do dano ocorrer, ele é construtivo, ou seja, ele busca, tem foco nas soluções, né? É um controle flexível, adaptado à realidade e colaborativo, ou seja, há uma parceria técnica, né? Para Para a gente falar um pouco sobre esse tema ainda, é importante notar, né, que existem grandes diferenças entre o controle externo e o controle interno, né? Então, é, tanto o controle interno, então, quem executa é a própria gestão, seus servidores, o objetivo é monitorar e revisar os atos e a prática da própria organização, garantindo conformidade com os objetivos estratégicos daquela organização, por exemplo, da administração pública federal. É um controle sistemático, contínuo, preventivo. Já o controle externo, não, ele é um controle independente, realizado por um órgão externo, por exemplo, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público e por aí vai. E ele busca justamente fiscalizar a legalidade e a eficiência das atividades de um outro poder ou de um outro órgão, né? Dentro do controle interno, é importante ressaltar que é, ele já, mesmo no controle que hoje podemos dizer tradicional, né, já há sinais de consensualidade, ou seja, o controle interno, quando ele faz uma auditoria, o produto final dele é o relatório de auditoria, mas numa etapa anterior a esse relatório de auditoria, né,
O auditor e o gestor público, eles se reúnem para uma busca conjunta de soluções. Ou seja, isso já representa uma espécie de consensualidade no controle interno. E é a partir dessa busca conjunta de soluções que as recomendações do órgão de controle interno são feitas. E aí, então, surge o relatório de auditoria, que é publicado, né? É, então, com isso, a gente nota que há uma superação do paradigma administrativista tradicional. O paradigma esperado, então, seria da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, da legalidade estrita e da verticalidade das relações. Já esse novo paradigma, ele traz a consensualidade administrativa, a eficiência, né, com foco na eficiência nos resultados, a juridicidade ampla, com, é, é, com origem, né, na própria Constituição Federal, a constitucionalização do direito administrativo. A administração pública contemporânea é uma administração gerencial, ou seja, ela tem um serviço orientado para o cidadão, multipolar, policêntrica, descentralizada em rede, ou seja, ela tem a transversalidade, a intersetorialidade das políticas públicas. É uma administração dialógica, né, que busca o consenso e o ajuste. E ela busca justamente administrar as leis, elabora e executa essas políticas públicas, administrando efetivamente a entrega de utilidades para os administrados, né? E ela caminha junto com o direito administrativo constitucionalizado, com a relativação da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, é, e isso reflete no próprio controle da administração pública, que passa de um controle de conformidade para um controle de desempenho, né? É um controle com escrutínio na real eficácia da administração, ou seja, na capacidade dela de entregar políticas públicas adequadas para o cidadão. Esse controle, então, deixa de ser um controle sanção, que é realizado a posteriori. É um controle punitivo, repressivo e de conformidade, né? E é justamente dele que surge o apagão das canetas, né? Que é, como se diz, uma generalização de uma conduta de inércia no processo de tomada de decisões, e de soluções administrativas heterodoxas por parte dos gestores públicos, em razão do medo de possível responsabilização dos órgãos de controle, né? E aí ele passa a ser um controle, então, de consenso, né? Um controle de performance, ele é preventivo e ele busca agregar valor às entregas do governo. Esse é o valor da consensualidade do controle, né? Ele busca incrementar a legitimidade democrática com decisões construídas com participação. O conhecimento é compartilhado, ou seja, o controle aprende com o gestor. É um compliance verdadeiro, né? Há uma adesão voluntária, e é essa adesão voluntária que gera mudança, né? E isso promove a redução dos conflitos, ou seja, menos judicialização. E aí a gente acaba, né, perguntando o que que gera mais adesão, né? Que é a imposição ou a construção conjunta dessa solução, né? É, Só para a gente, então, destacar alguns pontos importantes do termo de ajustamento de gestão na administração pública federal. Como eu falei, ele surge do Decreto 9.830 e depois com a Portaria Normativa 186 de 2024. Esse é o marco regulatório do controle consensual no âmbito federal. É, A principal inovação dele é a suspensão das avaliações durante a vigência do acordo. O artigo 12 da Portaria 186, ele diz que durante esse prazo de 24 meses, a, os órgãos, né, as secretarias de controle secretarias da Controladoria Geral da União devem se abster de realizar avaliações sobre o objeto pactuado durante a vigência desse acordo, né? Então, não só a Secretaria Federal de Controle Interno, como as outras secretarias que integram a CGU também. E isso representa, então, um prazo flexível, que o gestor vai ter a capacidade e o apoio técnico integrado, né, de promover essas melhorias na gestão. E aí, cabe ressaltar aqui que, embora a gente fale muito de controle interno, o controle interno
ele tem um sentido estrito e um sentido amplo. A Controladoria Geral da União é um órgão de controle interno. No entanto, ela é composta por quatro sistemas. Ela é o órgão central de quatro sistemas: o sistema de controle interno, em sentido estrito, o sistema de correição, o sistema de ouvidoria e o sistema de integridade, transparência e acesso à informação. O termo de ajustamento de gestão é aplicável a qualquer um desses sistemas e não só ao sistema de controle interno, né? E aí a gente traz um exemplo, né, de um hipotético de um caso concreto, que seria a estruturação de uma unidade setorial. Então, por exemplo, no sistema de ouvidoria, a CGU, como eu falei, é o órgão central. E aí, em um determinado órgão do governo federal, da administração pública federal, não há uma ouvidoria estruturada, ou seja, as denúncias chegam e não são tratadas, não recebem um tratamento adequado, não são encaminhadas, aquelas que são pertinentes não são encaminhadas para a corregedoria, não são apuradas, e existe ali um gargalo com relação à ouvidoria. Então, o termo de ajustamento de gestão seria um instrumento de pactuação com os gestores desse órgão, né, dessa unidade, para que houvesse a estruturação dessa ouvidoria, né? Então, seria realizado um diagnóstico conjunto, com um cronograma realista, metas progressivas, ou seja, o gestor daquele órgão tem o interesse, né? Ele não está agindo de má fé, com dolo, ele não está causando dano ao erário, mas muitas vezes ele pode ter limitações de ordem prática, por exemplo, falta de servidor, falta de sistema, recursos, né? Então, essa abordagem do controle é uma abordagem muito mais dialógica nesse sentido, em contraponto com aquela abordagem tradicional que a gente falou, que seria a determinação com prazo curto, não estaria preocupado com os recursos, com as reais dificuldades do gestor, né? Ameaçando uma responsabilização e por aí vai. Isso aí representa o apoio da Controladoria Geral da União com a sua capacitação, com a sua capacidade técnica, com modelos, com ferramentas, né? Isso realmente seria uma mudança cultural, né? Que sairia do medo, né? Da, passaria para parceria, né? É, seguimos aqui. Só para falar um pouco, então, da linha do tempo do termo de ajustamento de gestão, ele inicia com a experiência pioneira em 2007 no controle interno do município de Belo Horizonte, né? Desde então, ele é estruturado em vários tribunais de contas estaduais, ou seja, ele é um instrumento amplamente utilizado pelo controle externo dos estados. E no âmbito do controle interno federal, como eu falei, ele surge em 2018 e vem a culminar com a Portaria Normativa 186 de 2024. Mas é, ele aqui a gente entra em diferenças, né, entre o controle externo e o controle interno, né? A gente precisa entender essas diferenças para entender justamente onde que o termo de ajustamento de gestão se encontra em cada um desses controles. Então, eu falei né, do âmbito de atuação do controle interno e do controle externo. E aí, se a gente parar, olhar aqui o controle interno, ele tem essa natureza preventiva, que busca apoiar o gestor. O termo de ajustamento de gestão no âmbito do controle interno não pode ser usado em caso de dolo ou erro grosseiro com dano ao erário, né? Então, ele se encontra fora do direito administrativo sancionador. Já no âmbito do controle externo, ele tem a natureza de uma sanção premial, ou seja, a função dele é transacionar a aplicação de uma pena, muito próximo do que é o TAC, o termo de ajustamento de conduta, né, de onde ele foi inspirado, inclusive. É, e aí a gente tem o exemplo, por exemplo, do normativo que instituído lá, que institui o TAG no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Então, é,
A minha observação aqui é que a gente pode analisar isso no âmbito da teoria da regulação responsiva e posicionar o termo de ajustamento de gestão de cada um desses controles, externo e interno, em lugares diferentes da pirâmide de constrangimento. Se a gente entender que o perfil dos regulados é diferente, ou seja, para o virtuoso a gente tem a persuasão, para o racional a dissuasão e para o contumaz a privação, a gente entende que o termo de ajustamento de gestão ele está em posições diferentes de acordo com o controle, né? Então, é, o- no controle interno, o termo de ajustamento de gestão está na base da pirâmide, porque ele é preventivo e ele não transaciona, ele não está inserido dentro do direito administrativo sancionador. Então, esse é um ponto importante. Já no direito, no controle externo dos tribunais de conta, como ele está inserido dentro do direito administrativo sancionador, transacionando a aplicação de uma pena, a gente entende que ele já está numa posição intermediária, né, já dentro do âmbito das sanções. E aí, esse é o que eu, né, trago para discussão, que é essa possibilidade de entender a teoria da regulação responsiva como uma forma de trazer racionalidade para esse tema do controle, de uma forma geral, do controle da administração pública de uma forma geral, e em específico para o tema de ajustamento de gestão, que ele possui essas configurações diferentes a depender do controle, né? E aí, para concluir, eu trago essa ideia de que o TAG representa realmente a evolução paradigmática do controle da administração pública, transcende o modelo tradicional de comando e controle, passa a ser um controle de performance, né? E ele possui essa posição, como eu falei, diferenciada na pirâmide, que reflete as suas funções distintas conforme o âmbito do controle, né? A regulação responsiva pode oferecer esse instrumental teórico para compreender o termo de ajustamento de gestão. E essa mensagem, né, o futuro do controle é o equilíbrio entre a fiscalização necessária e a preservação da discricionariedade administrativa. É isso. Já vejo que o Manuel levantou a mão. Fique à vontade, Manuel, para fazer pergunta. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Bom dia. professor. Bom dia, colegas. Então, o TAG é um instrumento que surgiu a partir do TAC, não é isso? E nesse sentido, por esse instrumento ser relativamente novo, né, tem aplicação de 6 anos, né, mais ou menos, já existem dados sobre a efetividade do uso desse instrumento e a eficiência dele? Certo. Na verdade, com relação ao controle interno federal, né, principalmente quando a gente tem por base a Controladoria Geral da União, o instrumento ele ainda não foi aplicado. Por quê? Faltava justamente essa regulamentação no âmbito da CGU, que foi feita com a Portaria Normativa 186 no final do ano passado. E como ele é um instrumento estratégico, ele ainda não houve nenhuma aplicação prática, né? Embora tenha havido algumas sondagens, algumas possibilidades, não houve uma aplicação prática até o momento do instrumento no âmbito federal. Ele é muito usado no âmbito estadual por tribunais de contas e por algumas controladorias gerais dos estados e dos municípios, com destaque para Belo Horizonte. Grato pela resposta. Leonardo, aproveitando, se mais alguém vai levantar a mão, mas eu fiquei na dúvida sobre a questão, tanto que sobre as exclusões, né? Porque no início dos seus slides você falou em três hipóteses de exclusão: dano ao erário, erro grosseiro e dolo, né? Mas na penúltimo slide apareceu só dolo e erro grosseiro. Aí eu fiquei na dúvida, mas até porque eu já tinha notado isso antes dessa questão. Porque o que que você considera que seria considerado dano ao erário, né? Porque qualquer medida de um administrador público insignificante, às vezes, pode ser considerado um dano ao erário, né?
mesmo que não realizada por dolo, né? Essas não mereceriam ter também um termo de ajustamento de gestão? É, sim, eu entendo que, bom, vamos do começo, né? A vedação que o texto, né, do decreto traz que é vedada a celebração de termos de ajustamento de gestão na ocorrência de dano ao erário causado por agente público que atuar com dolo ou erro grosseiro. Sim, sim, não são Hipóteses alternativas, né? alternativas. Entendi, tá. E aí, embora essa própria redação abre margem para algumas interpretações, é verdade, Uhum, mas eu entendo que ele criou, assim, buscando, né, trazer a racionalidade para esse texto e para o próprio decreto 9.830, ele criou um termo, um instrumento consensual que se encontra fora do direito administrativo sancionador. É uhum, isso. Eu entendo que, porque a continuidade do decreto é justamente a partir, isso está no artigo 11. Do artigo 12 em diante, ou seja, essa questão topográfica ali da norma, do artigo 12 em diante, ele trata do direito administrativo sancionador. Então, que já existem algumas hipóteses de instrumentos consensuais. Eu entendo nesse sentido, que ele criou uma hipótese de instrumento consensual que se encontra fora do direito administrativo sancionador, o que não impede que haja outras possibilidades de acordo no caso de malversação, de dano ou de potenciais sanções a servidores, por exemplo. Esse é um tema antigo, né? E já é de difícil ajuste hoje, né? Essa questão terminológica. Eu participei de um evento na OAB na semana passada e a grande questão era transformar, era identificar aspectos não sancionados, não punitivos no direito, na atuação administrativa, no direito administrativo sancionador, né? A grande questão hoje que se tem feito no ambiente, nos ambientes regulados é dizer que a atividade de fiscalização envolve também a atividade de sanção e que, portanto, o direito administrativo sancionador é apenas um momento de controle dessa atividade maior que envolve monitoramento, acompanhamento, coordenação, cooperação e, nesse caso, acordos, né, que vão solucionar amigavelmente as questões, né, e chegar em bons resultados, né? Mas Perfeito. ainda existe um esforço em certos ambientes de se dizer que o direito administrativo sancionador é que não pressuporia sanção, né? Essa aqui é a dificuldade, né? O ideal seria nós falarmos de direito administrativo ordenador, né, como propunha o Sundfeld, e daí evitarmos esse tipo de, Perfeito. de limitação, né? Uhum. Dentro da teoria da ação administrativa alemã, que falava de, né, ordenação, prestação ou gestão, né, e fomento, né? Mas esse Perfeito. termo é tão forte, né, o direito administrativo sancionador, que em qualquer evento é ele que surge, né, como Hum, o resumo da atividade fiscalizatória, de acompanhamento, né, do Estado, né? Mas no âmbito da CGU se faz uma boa diferenciação, né? Ela inclusive tem recomendado, né, modelagem responsiva para agências reguladoras. Não sei como que tem sido nas instâncias da administração direta, mas pelo menos nessas eu tenho visto, né, as uhum. recomendações da CGU, né? É isso, tem sido, existe essa preocupação, ainda que não seja, não haja uma referência nominal, a gente pode observar da própria organização estrutural, da Controladoria Geral da União, por exemplo, com uma secretaria inteira voltada para a integridade pública, por exemplo, ou seja, ela promove uma agenda positiva, né, de integridade do gestor e do servidor, dos órgãos públicos. Isso, para mim, faz total sentido dentro da regulação responsiva, né? Ótimo. E vem cá, você comentou que até agora não teve nenhuma experiência, né? Mas várias consultas, né?
A CGU tem priorizado algum espaço para essas consultas ou Então, eu entendo que houveram algumas possibilidades por, na verdade, eu fiquei sabendo de uma possibilidade que me houve a consulta, mas hoje, como é um instrumento bem estratégico, né, ele está voltado principalmente para a Secretaria Executiva e para o ministro. E- tá. Então ele fica nesse âmbito aí mais estratégico mesmo e desses diálogos de alto nível entre os órgãos, né? Então deve atingir grandes causas, né? Não uma situação Perfeito, específica de um servidor, né? Tá, perfeito, exatamente. tá ótimo. Porque, justamente porque ele foi pensado para trazer a possibilidade, por exemplo, é, de promover mudanças estruturais. E seria difícil que um servidor, um gestor, promovesse mudanças estruturais em um órgão grande como o Ministério, se ele não tivesse a adesão da sua alta gestão, né? Então, ou seja, é necessário que toda aquela administração esteja voltada Uhum. para a pactuação desse instrumento, né? Então realmente tem uma função de coordenação em grande escala e alteração do comportamento institucional, né? Perfeito, Tá isso. perfeito. Tá ótimo, tá bem. É, acredito que não temos mais perguntas. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Então, eu queria agradecer muito a presença do Dr. Leonardo Freitas Garcia Filho. É uma apresentação importante de um instituto jurídico que ainda está por ser experimentado, né? Mas já com um bom desenho regulatório, né? E finalístico, né? Funcional, claro, de mudanças estruturais e de atingir mudanças comportamentais de alto nível, né? Então, vamos ver como que ele se desenrola daqui para frente, né? E quem sabe teremos outros exemplos, né? Que possam evidenciar o seu exercício, né? A sua experiência, né? Mas é muito bom ver um novo instituto jurídico sendo apresentado para que novas estratégias de controle não de controle, mas de prévias ao controle sejam implementadas, né? É Mas, isso. enfim, queria agradecer muito a sua presença, Leonardo, e as últimas palavras são suas para que possamos encerrar. Eu que agradeço, professor. Foi uma honra permanecer à disposição. Espero trazer novas oportunidades para a gente discutir a execução desse instrumento na prática e ver os seus resultados acontecerem, trazendo mudanças positivas para a administração. Muito obrigado. Eu encerrei